Muito boa noite, queridos. Muito boa noite, querida igreja. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É, eu agora estou transmitindo ou começando aqui este vídeo de uma maneira diferente, não apenas porque é gravado, mas porque eu estou usando um outro mecanismo aqui para que depois, então, eu possa publicar no grupo da igreja no YouTube. E como esse mecanismo funciona um pouquinho diferente da plataforma por onde eu faço a transmissão direta, então eu estou percebendo algumas coisas aqui, inclusive o reflexo bastante acentuado dos meus óculos. Eu gostaria de que isso não acontecesse, mas, enfim, sem eles também eu não funciono. Os olhos não dão conta de enxergar aqui tudo que eu preciso. Então, hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, é dia de culto de oração, mas eu estou, ao longo desta semana, fazendo um curso breve, um curso rápido, e ele acontece hoje exatamente no horário do nosso culto. Então, por isso, eu estou gravando e deixando disponível então no nosso canal para que vocês então possam acompanhar, possam, é, enfim, ter ali a breve reflexão que eu farei, as orações também. Não é um culto propriamente, né? Porque só eu estou aqui e não há participação direta dos irmãos. Eu quero convidá-los a orar agora. Vamos falar com Deus? Deus querido, louvado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela salvação que obtemos do Senhor através de Jesus. Muito obrigado pela ação do teu Espírito em nós, por ele, desde aquele dia feliz, vir nos conduzindo, dirigindo os nossos passos, enfim. Muito obrigado por essa nova vida que temos. E queremos, ó Deus, colocar-nos diante do Senhor em adoração e pedir que o Senhor então esteja recebendo este culto, essa moção de louvor, este ato de rendição e reconhecimento pelo muito que tu tens feito a nós. Ó Deus, colocamos cada um dos teus filhos, cada família, a tua igreja, todos diante de ti. Oramos assim, no nome bendito de Jesus, o teu Filho, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos, embora o nosso tempo aqui seja um pouco mais curto, eu quero cantar um hino. Este hino não está no cantor cristão, mas sim no inário para o culto cristão. É um hino que tem um apelo missionário. E o título é Perdoa-me, Senhor. Muitos conhecem, e se você conhece, então pode cantar comigo. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, e se tua voz se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho
escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Este é o hino 275 do HCC, Inário para o Culto Cristão, composição do Irã Rolo Júnior. Então, é um hino absolutamente composto no nosso tempo, nos nossos dias, e fazem parte, então, dessa coletânea que é o Inário para o Culto Cristão. Eu quero convidá-los à leitura do texto de Jó, livro de Jó, Antigo Testamento, capítulo 42, versículos 1 a 7. Assim Jó se coloca. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Um pouco de contexto, e antes da leitura do mesmo trecho do capítulo 42 do livro de Jó, mas na versão, na nova linguagem de hoje, ou na linguagem de hoje. Jó era um servo de Deus, temente, reto, se desviava do mal, portanto, um homem de vida inspiradora. Deus deu a Jó uma uma família grande, esposa, 10 filhos, também muita riqueza. Jó era um homem trabalhador, produtivo, e teve êxito, assim, com a graça de Deus, em tudo o que fez, nos seus negócios, nos seus esforços, em tudo o que ele fez, ele foi muito próspero. Mas, em dado momento, Deus permitiu e, ao mesmo tempo, com contingências, Jó sofreu duros golpes na sua vida e, por longo tempo, ele viveu em grande aflição. Não temos a duração desse tempo,
Não temos tantos detalhes assim, mas sabemos que Jó perdeu todos os filhos, perdeu a saúde e passou por um processo muito duro, abatido ficou e já sem expectativas. Por certo, olhando para a sua vida e para a sua perda e não vendo diante de si um futuro, algo a esperar, o que almejar, então, em relação aos dias que ele ainda viveria nesta terra. Bom, o trecho que nós lemos, ele vem logo após todo esse sofrimento e tudo aquilo que ele ouviu da sua esposa, dos seus amigos e também da parte de Deus. Por vários capítulos do seu livro, acontecem diálogos aqui entre estas personagens, em destaque especial, entre Jó e o Senhor, entre Jó e o nosso Deus. E quando chega então no capítulo 42, o último capítulo do seu livro, ele se coloca dessa maneira que lemos, e eu passo a ler agora o mesmo trecho na linguagem de hoje então. O texto diz assim: Então, a resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Aqui alguns aspectos desse texto, ou pelo menos algumas informações que o texto nos deixa, devem ser considerados, ainda que de modo passageiro. Primeiro que Jó reconhece a Deus pela sua divindade, por sua natureza divina, portanto, soberano, criador de todas as coisas, tendo todo o poder. Então, nada do que Deus tenha planejado pode ser impedido, pode ser frustrado por quem quer que seja, ou por qualquer coisa que seja, como assegura aqui, como declara Jó já no segundo versículo. Essa é uma questão que nós precisamos considerar. Deus tudo pode e nada pode impedir que ele faça segundo a sua vontade. E nós, quando reconhecemos assim, estamos facilitando muito para nós a nossa comunhão com ele, o nosso modo de lidar com a vida, e podemos assim, então, de maneira menos dura, lidar com os desafios, com os problemas que enfrentamos ao longo do tempo. Há uma outra questão aqui, e na linguagem de hoje fica mais clara ainda, que está no versículo 3. Ele diz o seguinte: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante.
A palavra ignorância, ou verbo ignorar, muitas vezes tem sido empregado ao longo do tempo como ou significando alguém que é mal educado, é grosseiro, mas ignorante é aquele que é desconhecedor. Ignorância é desconhecimento, é não saber algo. E nós todos somos ignorantes em relação a alguma coisa. Tem alguma coisa ou muitas coisas que nós não sabemos, não conhecemos. O nosso entendimento é obscurecido em relação àquilo. E então, Jó fala disso aqui, porque ele foi questionado pelo Senhor o porquê dele mesmo, Jó, ter posto em dúvida a sabedoria de Deus diante do seu sofrimento e quanto à realidade que ele estava vivendo então, naquele momento. Jó, então, reconhece a sua limitação, os seus impedimentos, a sua incapacidade de ver as coisas como Deus vê. Deus, ele vê muito além, muito mais amplamente do que nós. Ele vê com alta definição. Ele vê com clareza. Ele percebe. E é por isso, então, que nós devemos considerá-lo e considerar a sua vontade, quando então lemos em outra passagem que ela é boa, perfeita e agradável, é porque Deus, ele é detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de todo o poder. Não há nada que escapa à sua percepção. Tudo está ali diante dos seus olhos. E então, Jó coloca dessa maneira que ele não tinha conhecimento, portanto, ignorante ela era. E com razão, então, Deus o interpelou e perguntou a ele: quem é esse que obscurece o meu conselho? Ou, na linguagem de hoje, quem é esse que se atreve a pôr em dúvida a minha sabedoria? Deus perguntando. E aí, não bastando dizer ser ele ignorante, Jó afirmando sobre si, mas ele ainda acrescenta: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Isso deve ser levado a sério. Há na Bíblia diversas advertências a nós sobre a precipitação, a pressa em nos manifestarmos. Há na Bíblia orientação sobre o cuidado no uso da língua, e eu posso acrescentar sem atrevimento algum que antes da língua nós precisamos ter cuidado com os pensamentos que povoam, que são alimentados na nossa mente e que muitas vezes transbordam nas nossas palavras, sobretudo em relação ao que Deus faz e faz a nós. Porque pouco sabemos, o nosso entendimento diante da grandeza da vida e dos fatos
e da própria grandeza de Deus que está acima e além de tudo, o nosso entendimento é precário. Ele não dá conta e nós não damos conta de resolver a nossa vida e é por isso que então precisamos dele. Na sequência, Jó ainda diz no versículo 4: Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Mostrando Jó que Deus estava cuidando dele. E no cuidado de Deus para com Jó e a sua esposa, Deus estava tratando com ele de maneira firme, de tal forma a preservá-lo no seu sofrimento, a livrá-lo das suas dores, das suas tristezas, do seu abatimento. E veja, quando Deus diz aqui, vou fazer-lhe perguntas, significa que ele estava chamando Jó para participar das soluções. Estava envolvendo Jó naquilo que ele faria, devolvendo a Jó a lucidez, mostrando a Jó aquilo que Jó não estava vendo, aumentando a visão de Jó, mostrando a sua vontade a ele. E aí Jó, diante disso, ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, o Senhor tem razão em me provocar, em me levar ao uso da razão. O Senhor tem razão em suscitar dentro de mim certas lembranças, certas recordações que estavam aqui trancadas, inertes. O Senhor tem razão. E no versículo 6, então, que fecha essa parte, na linguagem de hoje, Jó diz assim, por isso eu estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinzas. É interessante que Jó não se vitimiza aqui, nem ele busca justiça própria sobre si. Na verdade, ele entende que Deus é justo. E por isso, então, ele diz, eu estou arrependido. Eu estou arrependido do que eu falei. Eu estou arrependido e sentado aqui coberto de pó e cinza. Eu me humilho diante do Senhor. Eu sofri sim, eu tenho sofrido sim. As minhas dores são lancinantes. Vivi dias de muito desespero. Tive muitas perdas. Mas o Senhor continua assentado no teu alto e soberano trono, assim como está assentado no trono da minha vida. Jó reconhece. E queridos, quem pode se colocar no lugar de Jó? Eu não me atrevo a me colocar no lugar de Jó, porque o que ele sofreu é algo terrível mesmo. Tantas foram as suas perdas, tantas foram as suas dores, a sua situação foi de
de miséria, não apenas material, física, mas de miséria emocional mesmo, de prostração, difícil de compararmos, mas que ele nos sirva de inspiração para que, como estejamos, nós olhemos para Deus, olhando diretamente para a cruz de Cristo, que é o nosso caso aqui, vendo que ele levou sobre si as nossas dores, conforme o profeta Isaías afirma. Ele levou sobre si os nossos sofrimentos. E o que nos cura, e que está em Jesus, foram esses sofrimentos. E, portanto, que olhemos para o Senhor como este, cujos planos não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Que nós continuemos olhando para Ele, porque não faltam a Deus perguntas a nos serem feitas, para que possamos, então, entendê-lo melhor, saber da sua vontade e cooperarmos com Ele, então, naquilo que Ele deseja fazer a nós, aos nossos, àqueles por quem intercedemos. Que sejamos cuidadosos no nosso pensar e no nosso falar. Que não sejamos precipitados. Que tenhamos domínio próprio, domínio da língua. Que instruamos a nossa mente para que possamos sempre olhar para o Senhor, de modo a considerá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Que assim o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar agora. Eu quero mencionar rapidamente aqui a nossa lista de oração no grupo da igreja. Já tem um tempo em que essa lista não é atualizada, mas ela continua, de certo modo, atual. Tá? Pouca mudança ocorreu a ela. E eu quero mencionar, então, essa lista e mencionar não a lista, mas mencionar os nomes que estão nela. Ela fugiu aqui. Deixa eu fazer uma busca aqui diferente. Eu quero mencionar, então, estes nomes: Camila e Lourdes, irmã e mãe da Ludmila, carecem muito das nossas orações para a saúde. Carlos Henrique e família, ele esteve dividindo o quarto ali com o pastor Marco Coutinho na clínica São Carlos, lá em Botafogo. Catarina, sobrinha da Marcele, que ainda está se recuperando. Pela Cida, que está em Petrolina, nossa irmã querida. Pela Enalda,
que está se convalescendo também de cirurgia. Pela Glória, esposa do Djalma, primo do Valdec, saúde também. Pela irmã Graciete, saúde. A Ilna Oliveira, saúde. A dona Isabel, mãe da Cida, saúde também, está lá em Petrolina, sob os cuidados da Cida, da Sandra. Pela Jaqueline, que está em Campos dos Goitacazes, saúde também, se convalescendo de cirurgia. Pela dona Janete, vizinha e amiga aqui da irmã Nerci Martins, saúde também. Pela irmã Leia Silveira, saúde e família. Pela Lourdes, outra Lourdes, ela é de Unamar, e irmã em Cristo e amiga da irmã Bach. Situação muito séria de saúde. Pastor Marco Coutinho, saúde também. Ele já recebeu alta tem vários dias, mas o seu tratamento tem que prosseguir. Dona Mari Gema, mãe do Léo, internada, saúde. Irmã Maria José e o senhor Marlinho, seu esposo, saúde também. Irmã Nerci está melhor, né? Irmã Raquel Silveira, irmã da irmã Leia, saúde também. Pela Sandra, mencionei agora, irmã da Cida, lá em Petrolina, também questão de saúde. Pela dona Sônia, sua filha Raica e a neta Aurora. Elas são da família da irmã Sueli Medina, que tem visitado a nossa igreja. E devemos orar também pela Isa, o Ângelo, o Theo e toda a família que estão de luto, perderam agora, nesta semana, o tio Peninha. Estávamos orando por ele, mas ele veio a falecer. Então, eles carecem agora de oração para que sejam confortados e então o Senhor os restaure dessa perda aí. Ok, queridos? São esses os motivos e estarei agora falando com o Senhor. Oremos, portanto. Deus bendito, apresentamos todos estes nomes a Ti e todos mais, ó Deus, que têm sido mencionados nos nossos cultos, para que o Senhor, ó Deus, estenda as Tuas mãos de poder sobre cada um, ou permaneça com as mãos estendidas sobre todos, de modo que a cura seja feita, seja dada, e o Teu nome assim seja glorificado. Todos aqueles, ó Deus, que estão em tratamento, os tratamentos venham a ter efeito, e então sejam todos restabelecidos. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão enlutados, como é o caso da Isa e a sua família, que eles, ó Deus, sejam auxiliados, ajudados agora pelo Teu Espírito, de modo, Senhor, que essa perda, que é irreparável, mas que ela, ó Deus, seja tratada por Ti, e o consolo, o conforto cheguem, a direção também para aquilo que necessitarem em relação a isso. Ó Deus de amor, nós pedimos também pelas famílias. Alguns casos aqui envolvem as famílias, Senhor. E, ó Deus, que assim Tu derrames a Tua graça e cada família, cada lar seja o lugar, ó Deus, de harmonia, concórdia, paz, esperança, prosperidade, Senhor. Que o trabalho seja, ó Deus, algo que traga sustento, conforto, ó Deus, que cada família tenha as suas necessidades, ó Deus, todas elas atendidas por Ti. Abençoa também, ó Deus, aqueles que necessitam da salvação.
por quem temos insistentemente orado e a quem temos testemunhado, Senhor. Ó Deus, há alguns casos de necessidade, Senhor, de libertação. Libertação, Senhor, das amarras do maligno, dos vícios, da dependência química, Senhor. Da dependência, ó Deus, de outras naturezas. Ó Deus, que todos estes sejam alcançados pela tua graça, envoltos no teu amor, que o toque do teu Espírito, ó Deus, seja tal, de modo que estas vidas, Senhor, se rendam a ti, recebendo a Jesus como Salvador, como Senhor. Ó Deus de amor, rogamos ainda pela obra missionária, e agora estamos envolvidos na campanha de Missões Rio. Abençoa, Senhor, os missionários na nossa cidade. Ó Deus, que estão sob a liderança, ó Deus, da nossa Convenção Batista Carioca. Que todos eles sejam fortalecidos em Ti, dirigidos, orientados, que o Senhor faça prosperar o trabalho que cada um vai realizando na força do Teu poder. As famílias dos Teus servos também sejam abençoadas e que as Tuas igrejas, ó Deus, tenham o ardor, o coração missionário cada vez mais pulsando dentro de si, que cada igreja, ó Deus, e cada um dos teus filhos arda por missões e envide todos os esforços para que então a obra cresça na nossa cidade. Ó Deus, rogamos pela tua igreja, a Igreja Batista Central da Ilha do Governador, para que ela, ó Deus, seja a tua igreja de fato, realizando a tua obra aqui, segundo a tua vontade e sob a direção do Senhor. Prospera, ó Deus, a nossa caminhada, faça a tua igreja avançar, para que mais pessoas então conheçam a Ti, o nosso bairro seja impactado, Senhor, com testemunho, com a presença do Senhor. Abençoa, Deus, o nosso Brasil, tão carente, tão necessitado de Ti. Transforma, Senhor, o nosso país, transforma o nosso povo, submeta, ó Deus, as autoridades constituídas à Tua vontade, para que, Senhor, o nosso povo não continue a gemir, sofrendo, Senhor, as consequências de todos os problemas que temos há muito vivido. Ó Deus de amor, nós estamos encerrando esse momento e pedimos então, ó Deus, que nos conceda uma noite de descanso, um dia inteiramente novo amanhã, em que nele, ó Deus, a nós o Senhor venha manifestar mais uma vez a tua graça. Abençoa também, ó Deus, o final de semana, quando a tua igreja estará reunida, que seja um tempo maravilhoso, um tempo de muita comunhão, muita alegria, muita edificação, um tempo, ó Deus, em que muitos ali no nosso meio venham reconciliar-se contigo, Senhor. Ó Deus, abençoa sim o teu povo. E somos gratos, queremos expressar a nossa gratidão pelo muito que tu tens feito a nós. Oramos assim, no nome de Jesus, no nome do nosso Salvador. Amém. Queridos, então, vou terminando aqui, pelos motivos já expostos então no início,
E desejo a todos aí uma noite muito abençoada, muito descanso e que amanhã seja um dia novinho em folha para todos. Que Deus esteja reservando aí um dia maravilhoso amanhã, um final de semana também, e muitas bênçãos do Senhor caiam sobre todos vocês. Abração bem apertado, bem caloroso. Até domingo, o nosso próximo encontro presencial ali na nossa sede. Fiquem todos com ele. Até lá. Tchau, tchau.